Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no tempo da Páscoa, por isso nós estamos sempre anunciando: Cristo ressuscitou verdadeiramente ressuscitou. E nele nós temos esperança, confiança, alegria, de que no meio de tantas vicissitudes e dificuldades, cada dia, a vida tem sempre a última palavra, a vida que vence a morte. Nesses dias, 21, 22 de abril, nós temos algumas festas cívicas em nosso país e é sempre muito importante que nós rezemos pelo nosso país e também nos responsabilizemos pela nossa nação, que nós, cidadãos do Brasil, possamos cada vez mais primar pela nossa responsabilidade, também pela nossa missão de ajudar a sermos irmãos e irmãs, como bem recordou a campanha da fraternidade, e também de rezarmos pelo progresso e pela paz em nossa nação. Anteontem, na sexta-feira, nós concluímos a nossa 61ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com tantos trabalhos, tantas reflexões. E agradecemos a Deus por tantos irmãos bispos que, de norte a sul, leste a oeste, se deslocaram para estarmos juntos. E de tantas situações que hoje existem, sempre é muito bom estar juntos. Vimos aí os encaminhamentos para as novas diretrizes, tivemos o retiro espiritual com o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, tivemos todas as questões da Igreja do Brasil, as várias preocupações, as várias comunicações, o encontro entre nós, bispos do Brasil, que pudemos estar juntos, além de várias programações dos meios de comunicação. Nessa Assembleia foi usado pela primeira vez a nova parte do pontifical romano, o ritual de instituição de catequistas. Tivemos justamente uma celebração, pela primeira vez no Brasil, a instituição de novos catequistas, agora com o ministério. No ministério temos o ritual próprio, que já o Santo Padre usou pelas 2 vezes já em Roma, e agora aprovado para o Brasil em língua portuguesa. Ou seja, supliquemos ao Senhor que derrame com abundância a sua bênção sobre aqueles ou aquelas que escolheu para o ministério de catequista, sustentadas pela graça do batismo. Deus confirme para servirem fielmente na igreja, ou conforme para servirem fielmente na igreja de tal lugar. Portanto, usado pela primeira vez o ritual de instituição dos catequistas, e que nós sabemos que agora em cada regional da Conferência Episcopal vai também acontecer, em cada diocese ou arquidiocese ou prelazia também pode acontecer justamente esse momento novo, onde os catequistas que já exerciam esse ministério de maneira muito importante, muito bonita, agora tem a instituição oficial da Igreja. Portanto, nós vemos, meus irmãos e irmãs, uma oportunidade de agradecermos e louvarmos o Senhor por esse belo momento que tivemos em nossa 61ª Assembleia Geral Ordinária da nossa CNBB. Além disso, meus irmãos e irmãs, nós vemos nesse 4º domingo da Páscoa, vivemos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. É sempre o Domingo do Bom Pastor, o Evangelho do Bom Pastor, João 10, que é lido em 3 partes, ano A, B e C. E cada ano o Santo Padre manda uma mensagem. Esse ano ele mandou a mensagem com o tema Chamados a semear a esperança e a construir a paz. E ele fala logo no início: o Dia Mundial de Oração pelas Vocações nos convida a cada ano a considerar o precioso dom do chamado que o Senhor dirige a cada um de nós, seu povo fiel em caminho, pois nos dá a possibilidade de tomar parte no seu projeto de amor e encarnar a beleza do Evangelho nos diferentes estados de vida. O Papa começa assim essa sua mensagem para o 61º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E depois ele lembra também a importância de se envolver. Ele conclui justamente a sua mensagem. Digo mais uma vez, como durante a JMJ de Lisboa, levantai-vos,
despertemos do sono, saiamos da indiferença, abramos as grades da prisão em que por vezes nos encerramos, para que cada um possa descobrir a própria vocação na igreja e no mundo e tornar-se peregrino de esperança e de paz. Diz o Papa, apaixonemo-nos pela vida e comprometamo-nos no cuidado amoroso daqueles que vivem ao nosso lado e no ambiente que nós habitamos. Portanto, o Papa já de uma certa forma nos prepara para o jubileu chamado a semear a esperança. No meio desse mundo de guerra, a construir a paz. Dois temas que o Papa fala da vocação dos cristãos. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados justamente também nesse dia a rezar por todas as vocações, em especial pelas vocações de especial consagração. E nesse sentido, nós temos a oportunidade, a partir da próxima quarta-feira, dia 24, e até o dia 30, domingo próximo, temos o 19º Encontro Nacional de Presbíteros em Aparecida, com o tema Presbíteros Testemunhas da Esperança, ligado ao tema do jubileu também, e o lema de Romanos 12:12, alegres na esperança, perseverantes na tribulação, constantes na oração. Alegres na esperança, perseverantes na tribulação, constantes na oração. Vemos, meus irmãos e irmãs, quantos acontecimentos e quantas coisas vivemos nessa nossa caminhada como igreja. Mas o quarto domingo da Páscoa, como disse, domingo do Bom Pastor, o Evangelho vai falar sobre isso, justamente isso. São os 3 anos A, B e C, cada ano é um trecho de João 10, e nesse ano é 10, 11 a 18, não é? E ele fala várias vezes que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. O lobo as ataca e dispersa, porque é apenas um mercenário. Repete novamente no versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Não é? E assim vai justamente o Senhor falando que Ele é o bom pastor que conhece as ovelhas, que defende as ovelhas e pede para que haja um só rebanho e um só pastor. E eu me tenho que dar a vida pelas ovelhas. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la, o poder de recebê-la novamente, pois essa é a ordem que recebi do Pai. Uma das primeiras figuras de Jesus Cristo, logo no comecinho da igreja primitiva, é Jesus, desenhado nas catacumbas, é Jesus com a ovelha sobre os ombros, como bom pastor. É uma das figuras iniciais que nós temos, justamente os primeiros cristãos. A experiência de sentir-se carregada pelo pastor, por Jesus Cristo. Isso desenhado nas paredes das catacumbas e que marca uma antiga igreja primitiva. Ou seja, esse relacionamento e essa confiança em Jesus, bom pastor. Aquele que entrega a sua vida por todos nós. E que nós somos chamados, enquanto várias vocações da igreja, cada vez mais, a desempenhar também esse pastoreio de cuidar do povo de Deus. São muitas situações de dor, de sofrimento, de dificuldades, que encontramos a cada momento, a cada dia. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que essa proximidade e essa presença do Cristo bom pastor, através dos pastores ou dos cristãos, que ele convida a fazerem as coisas no seu nome, faz a diferença toda nessa nossa sociedade. Cristo é bom pastor, que não é como mercenário que foge quando chega o lobo, portanto, alguém que dá a vida pelas ovelhas. A diferença está aí, alguém que se compromete com o rebanho. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira, os Atos dos Apóstolos, como é a leitura comum justamente durante o tempo da Páscoa, tanto os Atos dos Apóstolos, leitura, como também o Evangelho de João, mas os Atos dos Apóstolos fala justamente desse grande anúncio, justamente, que é a razão de ser do nosso pastoreio. E Pedro vai dizer o seguinte: hoje estamos sendo interrogados porque estamos diante de um enfermo que foi curado. E aí fala Pedro: ficai sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, é que Deus ressuscitou os mortos,
que este homem está curado diante de vós. Esse é o anúncio, nosso pastoreio deve ser cada vez mais de anunciar aquele que é a razão da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mesmo pessoas que estão muito próximas de nós nem sempre conhecem a Jesus Cristo e nem sempre têm um encontro pessoal com o Senhor. E justamente Pedro vai dizer, é esse em Jesus que esse homem foi curado. Então ele anuncia e proclama a todos. Mas tem mais, né? Ele fala que Jesus é a pedra que vocês, os construtores, desprezaram, que se tornou a pedra angular. A pedra angular é a pedra do ângulo, aquela sem a qual o edifício não parava em pé. E nenhum outro a salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. O bom pastor, meus irmãos, é Jesus Cristo, que, em nome do qual acontece a vida, mas também sem o qual não consegue ninguém ficar em pé. Não consegue a construção ficar em pé. O salmo de resposta vai lembrar também, numa possível refrão de resposta, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Cristo é o bom pastor, meus irmãos, ele cuida de nós, como recordou já Pedro, né, para os judeus, dizendo que é em nome de Jesus de Nazaré que esse homem foi curado, mas também vai lembrar que nenhum edifício ou nenhuma pessoa fica em pé se não tiver como fundamento, não tiver como pedra angular Jesus Cristo, que não há outro nome em cima do qual nós possamos ser salvos, é Jesus Cristo, o Senhor. E por fim, meus irmãos e irmãs, a primeira carta de João, a segunda leitura desse quarto domingo da Páscoa, fala que pelo fato de termos Jesus como nosso bom pastor, que vem através dos pastores, que recebemos como dom e que sabemos que ele é a pedra angular, nós somos filhos e ainda seremos muito mais ainda. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, porque não conheceu o Pai. Caríssimos, diz aqui João, desde já somos filhos de Deus, já somos filhos de Deus, somos chamados a viver como filhos do Pai que está nos céus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Cristo, bom pastor, ao mesmo tempo conhece as ovelhas, dá vida pelas ovelhas, dá o dom de nós o anunciarmos e proclamarmos que em seu nome é que a vida acontece. E que ao mesmo tempo ninguém fica em pé a não ser com o alicerce, com a pedra angular que é Jesus Cristo. E pelo fato de termos Cristo como bom pastor, nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a poder sempre e cada vez mais anunciar ao mundo que nós somos filhos de Deus e caminhamos de tal forma que um dia veremos a Deus como Ele é. Acontecimentos, palavras, celebrações, que o Senhor vai nos acompanhando, meus irmãos e irmãs, nesse tempo da Páscoa. Tempo pascal, com tantos acontecimentos. Sabemos que nem todo mundo está unido conosco, nem todo mundo caminha junto, nem todo mundo busca estar junto na mesma direção. Sabemos que temos muitos carismas, mas a beleza e o segredo da igreja é a sua direção de caminhar juntos no meio da diversidade de dons e ministérios. Mas nós vemos que, infelizmente, muitos estão separando, dividindo. Nós queremos, enquanto igreja no Brasil, e enquanto igreja presente no mundo inteiro, caminhar na unidade e levar o pastoreio, o anúncio de Cristo, bom pastor, ao mundo inteiro, para que as pessoas que passam pela tribulação, pela dificuldade, pelo problema, encontrem Cristo, bom pastor, a luz do seu caminho, a pedra que fundamenta toda a construção, o alicerce da sua própria vida, e se sinta amado como filho de Deus e, consequentemente, possa olhar para o futuro com esperança, com confiança e com alegria. Que o domingo nos acolha cada vez mais, celebramos com alegria o dia do Senhor. Cristo ressuscitou. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.